Bom dia, querida cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com você no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, nos versos de número 29 ao 31, que diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Veja que nesse texto da palavra de Deus, Jesus ele estava na sinagoga, lá ele tinha ensinado e lá ele também tinha expelido um demônio. E as pessoas se admiraram da autoridade do ensino de Jesus e também da autoridade de como ele expulsava demônios. Então, quando ele sai da sinagoga, ele vai até a casa de Simão, que é o apóstolo Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro achava-se acamada. Nós vemos aqui então que Pedro, o apóstolo, ele era casado. Ele era casado porque ele tinha uma sogra. E isso demonstra que essa é a regra para os ministros da palavra. Geralmente os ministros da palavra eles são casados, porém, alguns ministros, eles são solteiros, como é o caso do próprio Jesus Cristo, como foi o caso de João Batista e também como foi o caso do apóstolo Paulo. Porém, os demais ministros da palavra de Deus, em sua maioria, de acordo com a Bíblia, eles são casados. A ideia de que o ministro de Deus ele não deve ser casado, não é uma ideia bíblica, é uma ideia que não se encontra nas Escrituras Sagradas. Pelo contrário, mas a Escritura vai dizer em outros lugares que o presbítero, ou seja, o pastor, ele deve ser marido de uma só mulher e deve ter filhos crentes. Então, dentro das próprias características do presbítero, nós vemos que o casamento ele está livre para os ministros casarem, se assim o desejarem e acharem que for da vontade de Deus. E a sogra do apóstolo Pedro, ela estava doente e a doença dela era uma febre. E eles então falam a respeito da febre para Jesus e Jesus então se aproxima, toca na mulher febria e ela então é curada. Então veja que a cura dessa febre não foi uma cura por intermédio de remédios ou de algum remédio natural, tratamentos e tudo mais. Porém foi uma cura pela palavra de Cristo. Ele havia demonstrado a sua autoridade sobre um demônio no texto anterior a esse, e agora ele demonstra a sua autoridade sobre as doenças, sobre a febre especificamente. E quando aquela mulher fica curada, não é que ela ainda fica cansada, não é que ela tem que ir descansar, mas ela fica completamente restaurada a tal ponto de que quando ela é curada, ela passa a servir a Cristo e os que com ele estavam. Isso demonstra um ensinamento bíblico de que compaixão gera compaixão. Jesus teve compaixão dela, Jesus a serviu e agora é a vez dela servir a Jesus. E veja como ela estava com febre. Não é uma doença tão grave em nossos dias. Porém, naquele tempo era uma doença um pouco mais grave. Mas apesar de ser uma doença um pouco mais grave, também não estava entre as doenças mais graves na época de Jesus. E com isso nós aprendemos que nós devemos apelar para Deus, até mesmo nas coisas menores.
nós devemos orar para que Deus nos cure, mesmo de doenças que aos nossos olhos parecem ser pequenas. Infelizmente, muitas pessoas, elas buscam a Deus somente quando elas estão gravemente doentes. Quando elas pegam câncer, quando elas recebem um diagnóstico de uma doença muito grave que pode matá-las, quando elas já estão à beira do colapso, à beira da morte, quando elas já estão com o pé na cova, é que elas vão clamar a Deus pela cura. Mas nós devemos clamar a Deus em todos os instantes, até mesmo naquelas doenças que aos nossos olhos parecem ser simples. E isso acontece porque nós temos uma autoconfiança em nós mesmos. Nós então olhamos para a doença com uma gripe, por exemplo, e nós pensamos o seguinte: bom, é só uma gripe, eu estou no controle. E então, quando as coisas saem do nosso controle, que nós não temos o que fazer, é que nós clamamos a Deus muitas vezes. Mas isso é errado. As coisas nunca estão no nosso controle. As coisas sempre estão no controle de Deus. Não é apenas a doença grave que está no controle de Deus, mas até mesmo a doença simples. Então, a cura da sogra de Pedro, de uma febre, ensina a mim e a você: clame a Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos, até mesmo nas coisas mais simples da nossa vida. Não espere para você ir para a igreja quando você estiver à beira da morte. Não espere para procurar Deus quando você estiver gravemente doente. Busque hoje, agora, enquanto você tem saúde. Agora é a hora de buscar a Deus. E Ele estará de braços abertos para lhe receber. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vá até esse Salvador. Converta-se, creia nele e serás salvo, tu e tua casa. É isso que Deus tem para dizer a você nessa manhã. Não espere para amanhã, não espere a grave doença bater na sua porta. Corra para os braços dele ainda hoje. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe essa cidade. E que essa cidade se volte a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de convidá-los a nos visitar. Nos visite. Os nossos dias de culto são quarta-feira, às 7 horas da noite, 19 horas, né? E também no domingo. No domingo, pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, e nós temos o nosso culto de louvor e adoração, às 19 horas da noite no domingo. Então, a nossa igreja está localizada no centro de Amarante, na Avenida Deputado Larroque, número 1080. Você é o nosso convidado especial. Você pode também entrar em contato conosco pelo nosso Instagram. Nosso Instagram é @IPBAmarante. Mas também você pode entrar em contato conosco pelo nosso número de telefone. Mandar mensagem, mandar um WhatsApp, mandar um SMS ou até mesmo ligar. O nosso número de telefone possui DDD 99 e o número é 98506-6411. Repetindo para você, DDD 99, número 98506-6411. Que Deus abençoe você e sua família e que você siga a Jesus Cristo.